No episódio anterior, nosso garoto abriu o caminho para dentro da caverna, avançando cada vez mais fundo até finalmente localizar a mina de Mithril. Porém, ele também percebeu que a névoa negra se espalhava pela caverna, parecia ter efeito estranho nas emoções das pessoas. Quando estava prestes a voltar para casa, visitantes inesperados apareceram. E assim, continuamos a história. Além de Lucian, ninguém mais havia percebido o perigo que se aproximava. Todos estavam ocupados demais coletando Mithril. Eles separavam o Mithril, enchendo as bolsas, até esvaziando suas coisas anteriores para abrir mais espaço. Mas por mais que tentassem, simplesmente havia Mithril demais para carregar de uma só vez. Lucian sorriu ao observar as minas ao redor e elogiou o trabalho duro da equipe. Em seguida, disse que, assim que tirasse tudo dali, ele daria 10% do total para eles. Ao ouvir isso, todos trocaram olhares e logo seus rostos se iluminaram de alegria. O careca até gritou animado: "Obrigado, senhor!" A garota, porém, parecia hesitante, querendo dizer algo. Eventualmente criou coragem e agradeceu pela generosidade, mas disse que não merecia aquilo, já que não havia ajudado tanto. Lucian permaneceu calmo. Seu olhar até ficou um pouco frio, encarando-a diretamente. Disse que não se importava se ela achava que merecia ou não. Se ele queria dar, ela iria aceitar. Ao ver a atitude dominadora de Lucian, a garota tremeu levemente, seu rosto ficando vermelho enquanto mudava de postura. "Muito obrigada, senhor." Só então Lucian pareceu satisfeito. Ele não pôde evitar pensar consigo mesmo: quando você é forte, sua fúria não significa nada. Mas quando você é forte, nem sua boa vontade pode ser recusada. Existe uma satisfação indescritível nisso. De repente, a garota sentiu uma aura perigosa atrás dela. Seu rosto ficou sério. Ela avisou nervosa a Lucian que algo estava errado. Mas Lucian já sabia disso antecipadamente e estava totalmente preparado. Não demorou para que o silêncio da caverna fosse quebrado por passos rápidos ecoando em todas as direções, cercando o grupo. Através da névoa negra, inúmeros olhos rubros começaram a surgir. Lucian sorriu e disse que já estava esperando por eles. Várias figuras emergiram da escuridão, cobertas de sujeira, caminhando descalças, com longas unhas negras nos pés. Logo mais delas apareceram. Todas tinham um ar sombrio, pele extremamente pálida pela falta de sol e os olhos vermelhos de sangue. Murmurava algo sobre carne fresca. Por um momento, a equipe ficou paralisada, percebendo que aqueles indivíduos eram todos mestres de alto nível. Mas então surge a pergunta: por que havia tantos ali? O rosto da garota ficou pesado. Sem surpresa, aqueles deveriam ser os maníacos marciais, os mesmos que haviam atacado a equipe Caracol Vermelho, e talvez também fosse o responsável pelo desaparecimento de outras equipes nos últimos dias. Diante daqueles lunáticos, o grupo ficou inquieto. Esses maníacos eram conhecidos por agir sozinhos. Então, por que estavam todos reunidos ali? Foi quando Lucian falou, olhando para um ponto específico: só existe uma possibilidade. Entre eles, alguém tem poder absoluto para liderá-los. Talvez um rei. Os quatro ficaram chocados. No segundo seguinte, um som claro de palmas ecoou à distância. Um homem de rosto cadavérico, semelhante a um vampiro, caminhou lentamente na direção deles, seguido por criaturas de pele verde que nem pareciam humanas. Ele sorriu para Lucian e disse: "Você é muito inteligente e muito forte. Sua carne deve ser a mais deliciosa." Em sua mente, ao devorar Lucian, ele se tornaria ainda mais poderoso. Os outros homens, atrás dele, riu e chamou seu nome: "Lucas, se você vai ficar com o mais delicioso, deixe o resto para nós." Lucas lambeu os lábios e concordou, dizendo que só comia o melhor. Ao ouvir esse nome, a garota arregalou os olhos e gritou: "Lucas? A antiga estrela militar do leste? Mas ele não morreu há 10 anos atrás?" Lucian olhou para ela, curioso, e perguntou se eu conhecia. A garota assentiu e explicou: Lucas era um dos maiores prodígios do distrito militar do leste, conhecido como a Estrela Militar do Leste. Ele ocupava o terceiro lugar na lista dos generais estelares, com um poder de combate de 13 estrelas. Porém, ele desapareceu numa missão para suprimir um surto em uma fenda da caverna, mais de uma década atrás. Todos achavam que ele estava morto, mas jamais imaginou que ele tinha sobrevivido, devorando o sangue e a carne de outros humanos. Lucian não demonstrou nenhuma reação. O careca, porém, entrou em pânico. Afinal, Lucas tinha 13 estrelas há mais de 10 anos. O quão aterrorizante ele deveria ser agora. Lucian era forte, mas seu poder de combate era de 12 estrelas e meia. A garota mandou o careca calar a boca, acrescentando que Lucas poderia não ter ficado mais forte. Sem recursos suficientes, sua energia sanguínea poderia ter caído. Então, seu poder talvez não tivesse mais no auge. O homem riu como se estivesse ouvindo a melhor piada do mundo. Para ele, os recursos que precisavam estavam bem na sua frente. Rindo insanamente, sua aura cresceu ainda mais. Ele ergueu a mão, olhando para o grupo como se fosse
fosse apenas sua refeição e decidiu que era hora do jantar. No instante, começou a concentrar seu poder. A névoa negra ao redor ferveu e se lançou em direção ao seu corpo. Logo, toda a sua forma foi envolvida por um tornado de energia sombria. O vento violento forçou o grupo a se proteger. Eles se protegeram com os braços, mas Lucian, parado na linha de frente, não parecia minimamente incomodado. De repente, Lucas passou por uma transformação horrenda. Seu corpo criou espinhos, asas e antenas, tornando-se uma figura monstruosa. Ao ver aquela cena aterrorizante, os quatro temeram de medo. A garota engoliu seco, sem acreditar no que via. O que é isso? Ela gaguejou. Lucas claramente já não era mais humano. Ele se deleitava com um novo poder que aquela forma lhe concedia, sentindo uma força infinita correndo por seu corpo. Rindo, declarou: a Estrela do Leste não passa de história agora. Quando cheguei aqui, eu era fraco como uma formiga. Em uma batalha, fui gravemente ferido. Caí nas profundezas das cavernas. Minha força vital se esvaindo. No meu momento mais desesperador, recebi a orientação de um deus. Lucian ficou levemente surpreso. Você disse um deus? O que quer dizer com isso? Mas Lucas não respondeu diretamente. Ao invés disso, divagou. A essência das artes marciais é usar qualquer meio para ficar mais forte. Ele estava certo. Se feras podem servir de alimento para fortalecer artistas marciais, então artistas marciais que consomem feras exóticas são a melhor nutrição marcial. Vendo o homem se desviar da pergunta outra vez, Lucian começou a se irritar. Quem é esse? Ele? De quem você fala? Perguntou, mas novamente o homem não respondeu. Em vez disso, soltou um rosnado baixo, como uma besta, antes de explodir em gargalhadas. Eu não sou mais a Estrela do Leste. Agora eu sou o Filho do Leste, ou melhor, o Filho Demoníaco. Um dia minha luz vai sair dessas cavernas e cobrir o mundo inteiro. Não sei que tipo de loucura esse cara estava delirando, mas, enfim, Lucian balançou a cabeça, interrompendo a ladainha egocêntrica. Já te perguntei 2 vezes. Você não me ouviu? Sua voz ecoou com clareza. Lucas ergueu o olhar, surpreso, e vi Lucian avançando num passo. Um único passo que emanou uma aura esmagadora. Já que você não quer falar, Lucian continuou. Vou descobrir sobre esse tal Deus por conta própria. Quando seus olhos se encontraram, uma intenção assassina, indescritível explodiu no corpo de Lucian. A pressão era devastadora. Agora, Lucas percebia que não fazia ideia da entidade com quem estava mexendo. O medo tomou seu rosto. O que é você? Mas antes que terminasse a frase, ele não conseguiu acompanhar o movimento de Lucian. Com um simples golpe de palma, a mão transformada na lâmina mais afiada da existência, Lucian dilacerou Lucas em pedaços. O corpo de Lucas explodiu no ar, restando apenas um grito agonizante ecoando na caverna. Lucian virou calmamente a cabeça. Você diz seu filho? Então, o que isso me torna? Ao olhar para a cabeça decepada no chão, os maníacos marciais ficaram petrificados. O rei deles não aguentou nem um único golpe desse jovem. Lucian balançou a cabeça, decepcionado. Talvez não esperasse que o oponente fosse tão fraco. A equipe o encarava em puro espanto. A antiga Estrela do Leste, cuja força excedia 13 estrelas, havia sido esmagada como um inseto. O quão forte Lucian era. Percebendo a força esmagadora de Lucian, os maníacos marciais tentaram fugir desesperados. Mas o olhar de Lucian varreu o campo, enquanto ele estendia os braços. Àquela altura, ele já não precisava mais de armas. Suas mãos eram as lâminas mais letais existentes. Com um leve movimento, incontáveis energias cortantes se lançaram contra os fugitivos. Em segundos, todos estavam mortos. Só então, eles entenderam. O tal poder de 12 estrelas e meia era apenas o que Lucian permitia que o mundo acreditasse. Sua força real era insondável. E como alguém como ele, o Distrito Militar do Leste certamente dominaria o próximo grande torneio militar. Lucian escaneou a área com seus sentidos psíquicos, confirmando que aquele nível inteiro estava limpo. Avisou ao grupo que estava seguro e que aguardassem ali. Depois partiu, descendo ainda mais fundo na caverna. A menção de um deus desperta sua curiosidade e ele queria confirmar uma suspeita. Logo chegou a andar 31. Ali, a névoa negra era mais densa e o ambiente tomava tons enverdeados estranhos. Lucian desceu lentamente, notando o silêncio perturbador, silencioso demais. Tentou investigar com seu poder psíquico, mas até ele encontrava dificuldades para navegar naquela opressão. Pensou que alguém com um poder mental mais fraco estaria completamente cego. Andou com cautela. A atmosfera pesada gerava um desconforto profundo. Não sabia se deveria avançar diretamente ou recuar. De repente, um feixe de luz atingiu sua cabeça. No instante seguinte, tudo mudou. A caverna sombria desapareceu, substituída por um campo sereno, cheio de borboletas. Ao longe,
Perto de um lago tranquilo, uma figura apareceu. Seus olhares se encontraram e essa figura sorriu, curiosamente brilhando os olhos. Parecia um elfo saindo de um conto antigo, fazendo Lucian se perguntar se era um ser nativo do outro mundo. Ele até se surpreendeu e ficou feliz por ver vida inteligente ali. A figura sorriu e estendeu a mão, olhos cheios de alegria e curiosidade. Então, a visão de Lucian começou a borrar. Seu corpo se moveu sozinho, avançando sem controle. Pensamentos estranhos começaram a inundar sua mente, enquanto ele continuava falando sozinho. O coração acelerado de empolgação, enquanto dava mais um passo. De repente, o mundo e o elfo desapareceram, substituído por um monstro grotesco, com a cabeça coberta de globos oculares. A criatura falou com uma voz humana, dizendo a Lucian para não ter medo e se aproximar, prometendo conceder tudo o que ele desejasse. Mas mãos surgiram das profundezas, tentando agarrá-lo. Tentáculos saíram da cabeça do monstro, aproximando-se lentamente de Lucian, envolvendo todo o seu corpo. Venha para meu braço, meu filho, Disse o monstro, estendendo a língua prestes a devorá-lo. Nesse instante, Lucian fechou o punho, transformando em um golpe de palma, e mirou diretamente na cabeça da criatura. Em um piscar de olhos, ele decepou o monstro, que soltou um grito de dor. A verdade, Lucian estava apenas representando. Desde o começo, ele sabia que era uma ilusão, e só queria ver o que o monstro tentava fazer. Ele então levantou o dedo do meio e xingou. Boa tentativa, mas você escolheu o cara errado. O estranho é que a criatura não morreu. Sua cabeça se conectou ao corpo e ela sorriu friamente. eu não gosto de criaturas desobedientes. Ela rugiu furiosa, ameaçando matar Lucian, enquanto absorvia uma quantidade massiva de névoa negra. Do fundo da escuridão, incontáveis monstros começaram a surgir. De volta ao grupo, a equipe começou a identificar os inimigos caindo pelo corpo transformado de Lucas. Eles encontraram um identificador militar, confirmando sua identidade. O resto do grupo vasculhava os outros cadáveres, soltando exclamações surpresas. Encontraram grandes mestres da escola marcial transcendente e até o antigo dono da escola marcial do Trovão. A garota suspirou e pediu para todos guardarem as identificações, pois precisavam reportar tudo à sede militar. Com 30 grandes mestres mortos de uma só vez, aquele provavelmente seria o maior incidente dos últimos anos. O careca comentou que aquelas pessoas já estavam mortas por dentro, tinha perdido a humanidade e virado monstros. Aquele era apenas o último fim deles. De repente, uma rajada de vento e uma figura apareceu diante deles. Era Lucian, que havia retornado. Ele pegou a mochila mais próxima e ordenou que todos se preparassem para sair imediatamente, lançando um olhar para a escuridão. Disse à garota que encontrasse alguma forma de avisar outras equipes na área, caso houvesse alguma, para evacuar imediatamente. Confusa, ela perguntou o que tinha acontecido. Lucian respondeu com tranquilidade assustadora. Eu acabei irritando algumas criaturas Nas profundezas da caverna. No mesmo instante, a caverna começou a tremer violentamente. Ficou claro que os monstros das profundezas estavam iniciando mais um grande surto. E assim, enquanto a caverna inteira estremecia como se algo colossal estivesse despertando lá embaixo, Lucian permanecia firme, encarando o abismo sem dar um único passo atrás. O ar vibrava com uma pressão sufocante. A névoa negra rodopiava como um redemoinho faminto. E pela primeira vez, até mesmo o monstro parecia hesitante. O que quer que estivesse vindo não era apenas mais um inimigo. Era algo antigo, algo faminto, algo que reconheceu a força de Lucian e ainda assim ousou despertar. O time, apavorado, corria para evacuar, mas Lucian apenas ajustou a postura, respirou fundo e encarou o fundo da escuridão com um sorriso leve, quase provocador, porque para alguém como ele, aquilo não era um fim, era um convite, e o caos que estava prestes a emergir era apenas o começo. No próximo episódio, o que realmente vive nas profundezas da 31ª camada? Quem é o Deus que sussurra para os monstros? E o mais importante, até onde vai o verdadeiro poder de Lucian? E a resposta está mais perto do que você imagina.